O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje nos apresenta este texto tão conhecido a nós, em que Jesus, ele é repreendido por São Pedro. Imagine, no domingo passado, Pedro, movido pelo Espírito Santo, dizia: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus dizia: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Isto é, tu estás dizendo isso, Simão, não por uma moção humana, mas por uma graça de Deus. Foi o meu Pai que te revelou isso. Então Pedro, ontem, no domingo passado, nós ouvíamos movido por Deus. Hoje, meus santos, nós vemos Pedro movido pelo diabo. Meus irmãos, cochilou, o cachimbo cai. Isto é, nós precisamos estar constantemente de atalaia, isto é, vigilantes. Por quê? Porque eis que o diabo é como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Isto é, ele está nos cercando constantemente e esperando a mínima abertura para que ele nos faça cair, para que ele faça com que nós nos afastemos de Deus. Então precisamos estar constantemente vigilantes. Pois bem, então Pedro, a quem no domingo passado nós contemplávamos movido por Deus, hoje nós vemos movido pelo diabo. Jesus começa a dizer em que consistirá a sua missão. Isto é, que Jesus veio para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai consiste que ele passe por todas essas dificuldades. Então Jesus começou a dizer que ele devia ir a Jerusalém,
sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Quando Pedro ouve isso, Pedro repreende Jesus, dizendo: Senhor, que isso não te aconteça, livra-te Deus, misericórdia, que isso não te aconteça. Meus irmãos, a primeira tática do diabo, principalmente numa alma, numa pessoa que já começa a dar uns passos para Deus, não é necessariamente tirá-la da graça para o pecado, já de imediato, tirá-la das coisas certas para as coisas erradas, tirá-la das coisas boas para as coisas más, mas de início ele se dá por satisfeito de tirar você da vontade de Deus para colocar você nas suas vontades, mesmo que elas não sejam más, mesmo que a sua vontade não seja errada, mas quando você sai da vontade de Deus, você já deixa de usufruir de todos os benefícios de estar na graça de Deus, de estar na vontade de Deus. Então, o que Pedro estava querendo para Jesus não era algo mal. Pedro só não queria que a vida dele consistisse, né? que na vida dele acontecesse aquilo que Jesus dizia e que era a vontade do Pai. Percebe que Pedro aqui, ele apenas é uma extensão daquela tentação primeira lá no deserto, quando o diabo teve a pretensão de tentar Jesus. E quando o diabo tentou Jesus, ele não tentou Jesus querendo que Jesus fizesse coisas erradas, mas o diabo lá no deserto queria apenas que Jesus se afastasse da vontade do Pai. Como assim? Jejuar tanto transforma essas pedras em pães. Como assim? Você com tanto poder e não usa esse poder em benefício próprio. Se você se lançar daqui de cima, todos verão que você é Deus, todos verão que você é o Filho de Deus, porque a palavra diz que Deus não permitirá que os seus pés se machuquem em alguma pedra. Se você se prostrar diante de mim, eu te darei tudo isso. E ora, Jesus tinha vindo para salvar a todos, para ser Senhor de toda a criação. O diabo estava apresentando a Jesus isso. Ok, você vai chegar aonde você quer chegar, mas pelos meus caminhos. E Jesus quer fazer a vontade do Pai, quer realizar aquilo que Deus quer que Ele realize, da maneira como Deus quer que Ele realize. Então, aqui, novamente, o diabo tenta Jesus. Jesus diz em que consiste a vontade de Deus para a sua vida, e Pedro diz que isso nunca te aconteça. Isto é, que Jesus cumpra a sua missão, mas cumpra a missão de uma maneira diferente. É sempre, meus irmãos, a tentação de sereis como deuses. Nós queremos fazer as coisas segundo a nossa cabeça. Nós queremos, às vezes, até seguir a Deus do nosso jeito. Nós temos a pretensão de querer viver o Evangelho segundo a nossa concepção. E Jesus, quando ouve Pedro isso dizer, Jesus, que tinha dito: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, agora diz: afasta-te de mim, Satanás, porque tu pensas como o mundo e não como Deus. Meus irmãos, essa palavra aqui é forte, foi dirigida a Pedro, mas é dirigida a todos nós aqui presentes, a todos aqueles que acompanham pelas redes sociais. Isto é, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Por quê? Porque existe a tentação de querer seguir Jesus com uma mentalidade mundana.
O que é seguir Jesus com a mentalidade mundana? É querer seguir Jesus segundo a própria mente, segundo a própria lógica, segundo as próprias concepções, e não segundo a mente de Cristo, a mentalidade de Cristo, a vontade de Cristo, a vontade de Deus. São Paulo, na segunda leitura de hoje, retirada da carta aos Romanos, ele vai dizer: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada. Isso faltou a Pedro. Ele não estava distinguindo a vontade de Deus. Ele não sabia aquilo que agradava a Deus, aquilo que é bom. E meus irmãos, nós precisamos ser humildes o suficiente para dizer: Senhor, eu também, às vezes, me sinto tentado. Eu também, às vezes, me sinto desprovido dessa capacidade de distinguir qual é a vontade de Deus, qual é o melhor. Por quê? Porque nós somos bombardeados pelo mundo, pela lógica do mundo, por aquilo que o mundo apresenta como interessante. E aí nós queremos conciliar, não poucas vezes, não são poucos os cristãos católicos que querem conciliar luz e trevas, que querem conciliar Deus e o demônio, que querem acender uma vela para Deus e outra para o diabo, que querem ir à igreja, querem andar com um terço na mão, com um dizer bíblico na camisa, com a medalha de Nossa Senhora, com o escapulário, com a medalha de São Bento, mas concomitantemente, ao mesmo tempo em que vai para a igreja, em que faz a quaresma de São Miguel, em que anda com a medalha de São Bento, a medalha milagrosa, o escapulário, o terço na mão, ao mesmo tempo quer ter uma vida mundana e não quer ser perturbado em sua consciência. E quando alguém, o padre ou um amigo, diz que aquele estilo de vida não é agradável a Deus, a pessoa até se irrita. Por quê? Porque ela quer juntar água e óleo, ela quer juntar luz e trevas. Na carta de São Paulo, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo diz assim, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14: que união pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode haver entre luz e trevas? Que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial? Isto é, como é que um católico quer viver a sua fé, mas ao mesmo tempo quer viver tranquilamente a lógica mundana, isto é, veste-se de uma maneira indecente, porque quero ser sexy, quero ser atraente, quero atrair os olhares das pessoas. Ah, mas eu sou católico. Pensa poder continuar sendo católico, mas tomando anticoncepcional, roubando e sendo desonesto. Eu não estou dizendo que o católico não peca, infelizmente peca, mas ele luta contra os seus pecados. Mas existem aqueles que querem fazer comunhão, isto é, eles querem tranquilamente viver como se fosse de Cristo e ao mesmo tempo cometendo tranquilamente esses pecados. Isto é, tem um namoro desonesto ou vive de uma maneira totalmente contrária ao Evangelho e até tem orgulho do seu pecado. Acha que ele, que é homem, pode viver intimamente com outro homem, ela, mulher, viver com a outra mulher, ele que vive com uma mulher, mas não é casado com ela, e acham que tranquilamente podem assim viver, porque afinal de contas, os tempos são outros. Hoje em dia as coisas são diferentes.
Mas afasta-te de mim, Satanás. Tu pensas como os homens e não como Deus. Renovai. Não vos conformeis com o mundo, transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que agrada a Deus, o que é perfeito. Meus irmãos, quando eu digo isso, eu não estou querendo colocar um peso, um fardo sobre vocês, mas eu estou mostrando a doença para que você suplique a Deus a cura. Para que você, então, que se sente tentado a ter comunhão com coisas mundanas, que você peça a Deus a força para largar. Que você peça a Deus a graça de não ter comunhão com o diabo e com a lógica mundana, para que Deus afaste do seu coração a tentação de seguir Jesus com a mentalidade segundo o mundo. Porque a conversão mais difícil não é a conversão de um pagão para cristão, ou de um mundano para cristão, para católico. A pior conversão é a do católico mundano para católico de verdade. Católico mundano é apenas uma expressão para que vocês compreendam, porque se ele é mundano, ele não é católico, mas é aquele que vai à missa, é aquele que tem palavras de oração na boca, mas para quem se poderia dizer, ele me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É aquele que tem o escapulário bonitinho no peito, mas que vive segundo o mundo e não se inquieta e não perturba a sua consciência, porque ele acha que ele pode conciliar as duas coisas. Meus irmãos, necessário vos é nascer de novo. Aquilo que Jesus disse a Nicodemos, lá no capítulo 3 de São João, se aplica a todos nós, mas de uma maneira muito especial, àquela pessoa que é regida pela mentalidade do mundo, que é regida pelos pensamentos do diabo. E aqui, quando isso eu falo, não fique pensando nos pecadores horrorosos e que se dizem católicos. Pense em você. Pense em você, isto é, todos nós. Quando Jesus disse, um de vós me há de trair, todos eles começaram o quê? Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? Só Judas que não perguntou, Senhor, sou eu. Isto é, uma pessoa de reta intenção, ela sabe que ela é frágil, ela sabe de que barro ela é feita, e ela sabe que ela pode trair nosso Senhor. Então, todos nós devemos nos aplicar a nós esta palavra e começar então a nos questionar, porque senão pode ser que aqui nós estejamos com os bancos cheios de pessoas, a igreja repleta de gente, mas muita gente ainda com mentalidade mundana, que ouve a palavra de Deus sem se questionar e que até mesmo entrará na fila da comunhão para Jesus receber, sem largar a mentalidade mundana, achando que pode conciliar luz e trevas, Deus e o diabo. Pois bem, meus irmãos, eu gostaria então de alongar este raciocínio, de aplicar isto que nós estamos aqui meditando a uma realidade atual que tem acontecido aqui na Igreja Católica no Brasil. Nós estamos, acho que muitos, se não todos, muitos aqui nesses últimos dias viram e ouviram a respeito das profanações que têm acontecido nas igrejas, das profanações à Eucaristia. Igrejas invadidas, sacrários arrombados, Eucaristias roubadas, pisadas, espalhadas no chão, pessoas
não cristãs recebendo a Eucaristia e levando-as consigo sem que nós soubéssemos o que com ela será feito. Isto é, uma pessoa não cristã. Nós vimos nesses últimos dias a respeito de um sheik, de um muçulmano, que entra na fila da comunhão, pega Jesus, recebe Jesus e sai. E nós não sabemos o que foi que com a Eucaristia ele fez. E tantos outros acontecimentos de profanações, de realidades que ofendem nosso Senhor e que têm acontecido na igreja. Então, meus santos, é importante, é providencial que nós façamos reparação. Então hoje, neste domingo, nós estamos também rezando nesse sentido de fazer reparação, de fazer um desagravo por aqueles atos de ofensas feitos a Jesus na Eucaristia. Até uma fiel trouxe essas flores aqui como sinal do seu desejo de reparação. Estão aqui aos pés do altar. Muito bem. Então nós iremos fazer reparação. Nós iremos fazer reparação participando devotamente desta Santa Missa. Nós iremos fazer reparação ouvindo a palavra de Deus e piedosamente nos esforçando para colocá-la em prática. Nós iremos fazer reparação recebendo a Eucaristia e não saindo correndo às pressas desesperadamente para casa, mas rezando, fazendo uma ação de graças pela Eucaristia recebida. Nós iremos fazer reparação hoje à tarde, a partir das 5 da tarde, o Santíssimo será exposto, e eu convido vocês, que convidem outras pessoas católicas, para que venham, para adorar Jesus, para fazer reparação, para dizer, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão, por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Então nós iremos fazer esse ato de desagravo, isto é, nós iremos amar por aqueles que não amam, não só não amam, mas ofendem. Nós iremos tentar com o nosso amor reparar, já que o próprio Senhor diz que o amor, ele apaga uma multidão de pecados. Então isso é importante. Nós como católicos que cremos que a Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, nós não podemos ver isso e simplesmente seguir em frente como se isso não dissesse respeito a nós de alguma maneira. Nós não podemos, como católicos, agir de uma maneira indiferente. Mas se a ofensa foi feita ao nosso Deus, se a ofensa foi feita a nosso Senhor, nós queremos, como servos fiéis, católicos, nós queremos fazer um pequeno ato de reparação. Mas, meus irmãos, é triste, eu estou sendo claro, né? Isso que está acontecendo de satanistas invadindo as igrejas, arrombando os sacrários, roubando a Eucaristia, espalhando-as pelo chão e pisoteando-as, isso é maligno, satânico, sem dúvida. Isso é horroroso. Mas duas coisas podem fazer despertar no nosso coração. Primeiro, é interessante, né? Que de uma maneira contrária, mas eles acreditam na presença real de Jesus na Eucaristia. Porque se eles invadem as igrejas para arrombar os sacrários, pisar a Eucaristia e levá-la para cultos satânicos, é porque eles creem que não é um pedacinho de pão. Eles sabem que é o corpo, sangue, alma e divindade. E como é triste quando católicos fazem tão pouco caso para receber Jesus na Eucaristia. Não se esforçam para receber Jesus na Eucaristia. Ou quando até podem receber Jesus na Eucaristia, entram na fila da comunhão de qualquer jeito,
recebem a Eucaristia de qualquer jeito, voltam para o seu banco de qualquer jeito e retornam para as suas casas de qualquer jeito, sem fazer uma pequena oração que brote do seu coração, uma ação de graças por poder receber Jesus. Então isso deve fazer com que nós reflitamos a nossa fé na Eucaristia. É uma pergunta retórica, tá? Ninguém responda. Mas quem aqui poderia receber Jesus, mas não vai receber porque não tem se confessado? Ninguém levante a mão, é apenas uma pergunta. Que triste, né? Você que pode receber Jesus, mas que por preguiça, por sem vergonhice sua, por uma fé rasteira e fajuta, você não se esforça por receber a Eucaristia. Mas eu tenho certeza que se eu dissesse que daria 10 mil reais a você, se você viesse à igreja hoje às 5 da manhã, haveria uma fila imensa aqui, todos querendo receber 10 mil reais. Mas ficar na fila da confissão até, é verdade, começa às 7 e vai até meio-dia. Tem sido assim todos os domingos. É muito tempo. Mas se fosse para receber dinheiro, você viria. Se fosse para ter uma cara nova, você que acha sua cara amassada, feia, enrugada, nariz troncho, pele flácida, se fosse para ter uma cara nova, você ficaria na fila para receber uma cara nova, que no fim das contas depois vai envelhecer, apodrecer e virar pó. Mas você viria pela beleza, pela saúde, pelo dinheiro. Mas por Jesus, você não está disposto a sacrificar um pouco do seu tempo. Não é triste? Imagine, meus santos, graças a Deus, por misericórdia de Deus, nós temos aqui condições, porque temos padres para isso, nós temos condições de deixar a confissão à disposição dos fiéis todos os dias. De segunda a sábado, se você chega aqui às 6 da manhã, tem confissão. Padre, mas eu não posso, é muito cedo, eu trabalho. Você pode vir no domingo. As confissões começam às 7 da manhã e vão até meio-dia. Padre, mas no domingo eu quero dormir até um pouquinho mais tarde. Tá bom. Então você pode vir à tarde. As confissões começam à tarde, às 5 da tarde e vão até às 9, 9 e meia, 10 da noite. Mas eu não tenho tempo. Tá bom, você vai ter tempo de ir para o inferno, já que você não tem tempo para Deus. Porque você percebe, né? É uma profunda má vontade. Porque que no fundo reflete o quê? Uma profunda falta de fé. Porque eu não quero me esforçar para receber o alimento que não passa. Não é assim que Jesus diz no capítulo 6 de São João? Esforçai-vos para receber aquele alimento que não passa. Já que a gente vive se esforçando para alcançar o alimento que passa. A gente se esforça para trabalhar e receber dinheiro no final do mês. E não está errado não, tá? Mas a gente se esforça. Se esforça para manter a saúde equilibrada. E tá bom, tá correto. Mas tudo isso passa. Caixão não tem gaveta, mortalha não tem bolso. Você não vai levar nada no final das contas, das coisas materiais. A sua saúde um dia vai acabar. Você vai morrer ou de doença, ou de morte matada, né? Ou de morte morrida, ou de morte matada. Ou vai envelhecer e morrer, ou alguém vai matar você, vai sofrer um acidente, vai morrer. Mas você se esforça pelo alimento que passa, por as coisas passageiras, mas você não se esforça pelo alimento que não passa. Peça, meu santo, esses acontecimentos, eles devem então fazer com que, a palavra de Deus diz, né, que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Pois bem, que esses acontecimentos então despertem no seu coração esse questionamento: meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso me converter, eu preciso levar a sério a minha fé. Pois bem, mas este é um ponto. Existe um outro ponto que talvez seja tão importante ou até mais: as profanações que acontecem dentro das igrejas todos os domingos, se não até
cotidianamente. É terrível, eu não estou diminuindo, é terrível a profanação daquele homem. Foi terrível a profanação daquele homem lá em Salvador, que pegou uma Eucaristia do altar, quebrou de qualquer jeito, dizendo: isso aqui não é Deus. Foi terrível a profanação daquele que lá em Curitiba invadiu a igreja, arrombou o sacrário, roubou hóstias consagradas e pisou em outras. Foi terrível que um não cristão recebesse a Eucaristia e a levasse consigo não sei para onde. Mas todas essas são ofensas feitas por pessoas que não são católicos, não são cristãos. E as ofensas que acontecem, feitas pelos católicos que recebem a Eucaristia em pecado mortal, estas profanações são infinitamente piores. É infinitamente pior um católico que recebe a Eucaristia em pecado mortal do que aquele que entrou na igreja e pisoteou a Eucaristia e arrombou o sacrário. Como assim, padre? Sim, São Vicente Ferrer, ele vai dizer que aquele que pega uma Eucaristia e joga numa latrina, num vaso sanitário, comete ofensa menor do que aquele que comunga em pecado mortal. Quem comunga em pecado mortal comete um pecado infinitamente pior do que se pegasse a Eucaristia e jogasse num vaso sanitário. Isso quem está dizendo é um santo, São Vicente Ferrer. São João Crisóstomo, ele vai dizer que quem comunga em pecado mortal é pior do que os demônios, porque obriga Jesus a ser novamente cuspido e ultrajado na sua alma. Porque uma alma em pecado mortal, ela está povoada de demônios. Ah, mas eu não sinto. Você não sente agora, neste mundo, mas livre Deus de você morrer em pecado mortal, você verá quão terrível é a sua alma. E triste aqueles que não haja ninguém aqui na igreja, mas triste de quem está em pecado mortal por preguiça, porque poderia se confessar. Porque pode, vou até tirar o futuro do pretérito, poderia. Porque pode se confessar. É só entrar na fila, se confessar, suplicar a Deus a força necessária, o arrependimento necessário e se empenhar por colaborar com a graça para não voltar a pecar. Mas a pergunta é: você crê na palavra de Deus? Você de verdade é um católico de mentalidade mundana, que crê segundo o seu credo, que crê segundo a sua cabeça, e não segundo a mentalidade de Cristo, e não como os santos creram? Percebe, meus santos, que é uma realidade muito próxima de cada um de nós. Isto é fácil olhar para Pedro e dizer: nossa, Pedro errou feio, né? Ao ponto de Jesus dizer a ele: afasta-te, Satanás, tu pensas como os homens. Mas não poucas vezes isso acontece com as pessoas na igreja. Imagine, meus santos, que coisa horrível, terrível de se dizer que hoje nas igrejas profanações estão acontecendo infinitamente piores do que estas a que eu me referi. Daquele que entrou na igreja e quebrou a Eucaristia com desprezo, dizendo que não era Deus. Daquele que entrou na igreja, arrombou o sacrário, roubou hóstias e espalhou outras pelo chão. E aqueles que roubam e levam para cultos satânicos, porque esses são inimigos de Deus. Mas as ofensas feitas por aqueles que deveriam ser amigos de Deus, ofendem, doem em nosso Senhor infinitamente mais. Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer: examina a tua consciência, antes de entrar na fila da comunhão, examina a tua consciência, e se perceberes que estás em pecado, purifica a tua alma com o sacramento da confissão. Isto é, você examinou, você viu que você não está preparado,
Você vai primeiro se confessar. Ah, padre, mas eu estou sentindo que Jesus está me chamando para comungar. É o diabo que está chamando você para comungar. Se você está em pecado mortal, é o diabo quem está chamando você para comungar, não é Jesus. Por quê? Porque uma pessoa em pecado mortal, que recebe a Eucaristia, ela ofende a nosso Senhor muito mais do que toda e qualquer profanação feita pelos pagãos. Agora, meus santos, imagine, eu estou falando dos fiéis, né? Imagine os padres que celebram em pecado mortal. É muito pior. Se isso se aplica aos leigos, se aplica muito mais em relação aos padres. Santa Teresa d'Ávila, uma vez vendo um padre em pecado mortal celebrando, ela que tinha a graça de ver a alma das pessoas, ela viu que aquele padre estava em pecado mortal e estava celebrando. E lembremos-nos, os sacramentos celebrados por um padre indigno são válidos. Então aquela missa foi válida, foi um sacrilégio por ele cometido, foi uma profanação cometida por aquele padre, mas o sacramento foi válido. E ela via que 2 demônios estavam do lado dele, enquanto ele celebrava a Santa Missa, e os demônios tremiam quando por ocasião da consagração. Imagine, os demônios tremiam diante de Jesus Eucarístico, e o padre, indiferentemente, calcava aos pés, pisava Jesus, ou pior, fazia muito pior, consagrava as espécies eucarísticas e comungava as espécies eucarísticas. Meus irmãos, é por tudo isso que nós vamos fazer reparação. E fazer reparação, talvez, se você isso já fez, de você se confessar. Porque alguma vez na sua vida você já, se você não já se confessou, você já recebeu a Eucaristia com aquilo. Ah, eu vou receber a comunhão agora e logo depois eu me confesso. Não, nunca, jamais. Se você não está preparado para comungar, você vai primeiramente se confessar e depois você comunga. Ah, padre, e se depois eu não puder comungar? Você volta para casa sem comungar. Ninguém peca por não comungar, mas peca gravemente por comungar indevidamente. Santa Brígida dizia que uma pessoa que comunga em pecado mortal era melhor que ela nunca tivesse nascido. E por fim, para terminar, Santo Agostinho dizia que os judeus mataram Jesus uma vez, quando ele caminhou sobre a terra. Os judeus mataram Jesus uma vez. Aqueles que comungam em pecado, o matam, o crucificam, todas as vezes que isso fazem, porque expõem Jesus aos demônios presentes na sua alma. Meus irmãos, façamos reparação. Peçamos a Deus perdão por essas ofensas cometidas. Demonstremos, amemos a Deus de uma maneira maior, para que a caridade, ela apague essa multidão de pecados, mas sabendo por que é que estamos rezando. Estamos fazendo reparação não apenas por essas profanações que os inimigos de Deus fazem, mas queremos também fazer reparação por aqueles que deveriam ser amigos de Deus e como inimigos do Senhor se comportam. Muitos católicos dentro das igrejas e até padres em cima do altar. Então, meus irmãos, ouçamos esta palavra, participemos devotamente. Aqueles que podem, dobremos com toda a reverência os nossos joelhos na consagração, adoremos nosso Senhor, recebamos a Eucaristia devotamente, façamos ação de graças. Aqueles que puderem, hoje à tarde, às 5 da tarde, vamos fazer uma adoração em reparação, mas sabendo, meus santos, que estamos fazendo reparação por todos estes pecados cometidos, por todas estas profanações realizadas, inclusive cotidianamente, dominicalmente, nas igrejas, quando as pessoas acham que estão prestando um culto a Deus, mas que na verdade estão ofendendo nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado.